Imagina só se a polícia conseguisse prever onde o próximo crime vai acontecer. Parece coisa de filme, né? Mas essa é a realidade do policiamento que é guiado por dados. Hoje a gente vai entender como os números estão literalmente redesenhando o mapa do combate ao crime. Para começar, vamos uma pergunta bem fundamental. O crime acontece de forma aleatória? A gente tende a pensar que sim, né? Que é uma coisa imprevisível, que pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora. Mas e se não for bem assim? E se o crime, na verdade, seguir padrões bem definidos, deixando pistas por onde passa? Antigamente, para conectar um crime a outro, dependia-se muito da intuição. Como diz essa citação aí, o analista tinha que meio que adivinhar com base em algumas semelhanças, na proximidade. Era um trabalho de detetive, claro, mas que também envolvia uma boa dose de suposição. Acontece que o crime não se espalha por uma cidade de forma uniforme. Longe disso. Ele se concentra, se aglomera em áreas bem específicas. E é justamente essa concentração que é a chave para um dos conceitos mais importantes do policiamento moderno, os chamados hotspots, ou pontos quentes. Agora, olha só esse número, 74%. Parece alto, não é? Pois é, ele vem de um estudo super importante sobre a distribuição do crime e mostra perfeitamente o poder que existe por trás dessa ideia de hotspots. E aqui está o contexto. Em Boston, quase 3/4 de todos os tiroteios aconteceram em apenas 5% das ruas. Pensa nisso. A esmagadora maioria da violência estava concentrada numa fração minúscula da cidade. Identificar esses pontos quentes foi o primeiro passo para uma estratégia policial muito, mas muito mais inteligente. E para ver como isso funciona na prática, vamos dar um pulo em Tempe, no Arizona. Sendo uma cidade universitária com muita gente circulando durante o dia, Tempe tinha desafios bem específicos e uma taxa de criminalidade acima da média. Eles precisavam de uma nova abordagem e rápido. E a resposta para Tempe estava justamente na análise criminal. A ideia era parar de só reagir aos crimes depois que eles aconteciam e começar a usar dados para tentar prever onde e quando eles poderiam ocorrer. Uma verdadeira virada de chave. O nome técnico para isso é análise tática de crimes. Basicamente, é o processo de analisar os dados do dia a dia, sabe, como boletins de ocorrência, chamadas de emergência, tudo isso para identificar padrões e direcionar as ações da polícia de forma imediata e, claro, mais eficaz. Então, como isso funciona na prática? O processo tem 4 etapas bem claras. Primeiro, a coleta, juntar dados de todas as fontes possíveis. Depois, a análise, que é onde se buscam os padrões escondidos. Em seguida, a criação de produtos, como mapas de calor bem visuais. E, por fim, a disseminação, que é garantir que essa informação chegue aos policiais na rua, onde ela realmente faz a diferença. E Tempe não parou por aí. Eles levaram essa ideia para um outro nível. Eles iniciaram o que a gente pode chamar de um experimento Moneyball para o policiamento. Lembra daquele filme Moneyball, do time de beisebol que usou estatísticas para montar uma equipe vencedora com pouca grana? A ideia de Tempe era exatamente essa: criar suas próprias métricas de crime, que eles batizaram de K-Metrics, para encontrar as estratégias mais eficientes e contornar a falta de recursos. A estratégia deles tinha 3 focos principais. Primeiro, focar nos infratores mais ativos, aqueles que causavam a maior parte dos problemas. Segundo, desenvolver essas novas K-Metrics. Por exemplo, em vez de só contar prisões, medir quanto tempo um criminoso perigoso fica fora das ruas. E terceiro, usar análise geoespacial para monitorar os hotspots em ciclos de 28 dias, o que permitiu uma resposta super rápida a novas tendências. Ok, a estratégia parece ótima no papel. Mas e na prática? Como eles fizeram isso acontecer? Vamos ver as ferramentas e os processos que eles usaram. Eles montaram uma baita infraestrutura de dados, usando softwares específicos para registro, análise e visualização. Um subsídio de $300 mil ajudou a dar o pontapé inicial, integrando tecnologias como o ArcGIS para mapeamento e o Tableau para criar painéis de controle dinâmicos e fáceis de entender. E o resultado disso tudo é uma análise supervisual e inteligente. Em vez daqueles relatórios estáticos, os analistas conseguiam ver as tendências se formando. Esse ciclo de 28 dias, por exemplo, permitia identificar padrões sazonais em certos crimes e agir antes que um pico virasse uma onda de criminalidade. No fim das contas, a grande sacada é essa: a mudança de uma postura reativa para uma postura proativa. Em vez de correr atrás do prejuízo, a polícia de Tempe podia se antecipar aos problemas e alocar seus recursos de forma mais inteligente, antes que as tendências virassem crises de verdade. Tudo isso parece impressionante, eu sei, mas a pergunta que não quer calar é: essa abordagem com dados realmente funciona? Bom, as evidências indicam que sim.
Vamos começar com um ganho de eficiência absurdo que eles conseguiram lá em Tempe. Esse número representa uma melhora drástica numa das tarefas mais básicas e demoradas de um analista. Com a automação e os novos sistemas, o tempo para responder a uma solicitação de dados despencou de mais de 4 horas para cerca de 20 minutos. O ganho de eficiência foi de, no mínimo, 66%, o que liberou os analistas para se concentrarem em investigações mais profundas em vez de só ficarem extraindo números. E o caso de Tempe não foi um ponto fora da curva. Uma análise bem ampla de 19 estudos diferentes sobre o policiamento de hotspots descobriu que a estratégia é consistentemente eficaz. Em 20 de 25 testes diferentes, a abordagem levou a reduções significativas no crime. Ou seja, a ciência comprova que funciona. Mas espera aí, será que isso não acaba só empurrando o crime para o bairro do lado? É uma preocupação super válida, conhecida como deslocamento. O mais surpreendente é que a pesquisa mostra justamente o contrário. Em vez de o crime se mudar, o que geralmente acontece é uma difusão de benefícios. A segurança melhora não só no ponto quente, mas também nas áreas ao redor. Agora, implementar um sistema como esse não é um passe de mágica. A tecnologia é só uma parte da história. Existem muitos desafios do mundo real que precisam ser superados. Em Tempe, por exemplo, eles tiveram que lidar com rotatividade de pessoal, o que significava treinar novos analistas o tempo todo. Também rolaram atrasos do departamento de TI e a simples constatação de que o projeto era ambicioso demais para ser implementado de uma vez só. Isso mostra que a mudança cultural e organizacional é tão importante quanto a tecnologia. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A eficiência é uma métrica poderosa, sem dúvida, mas não é a única. Conforme o policiamento se torna mais eficiente e baseado em dados, a questão que fica é sobre o seu impacto humano. Como essa eficiência toda afeta a relação entre a polícia e as comunidades que ela serve? Será que a confiança pode ser medida da mesma forma que o crime? É uma pergunta complexa para um futuro que é cada vez mais orientado por dados.